O ano aceitável do Senhor. Este é o ano aceitável do Senhor. E esta frase, esta expressão, está relacionada com o jubileu no Antigo Testamento. E nós estivemos a celebrar, e ainda temos boas memórias, do jubileu de prata, desde a inauguração deste templo. Mas não vamos agora ficar só a olhar para o passado e a viver de recordações. Deus quer fazer mais com as nossas vidas. Tenho encontrado tantas pessoas que dizem ser crentes, que há anos e anos e anos que têm andado nas igrejas. E eu acabo sempre por perguntar: se o teu pai e a tua mãe vivessem aqui e tu dissesses que os amavas, mas que ir à sua casa jamais. Encontrei tanta gente esta semana que está a trabalhar, tem 2, 3 trabalhos. É crente há tantos anos, tem família, pastores, diáconos, missionários, mas não vem à casa do pai, porque não tem tempo. Como é que se sentiria se o seu filho não o visitasse em sua casa? Como é que Deus se sente? Como é que Deus está? Ele nos criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados. E Ele quer nos dar uma vida abundante, não uma vida medíocre, cheia de altos e baixos, cheia de contratempos, cheia de preocupações. Não foi para isso que Deus te criou e te resgatou do pecado. Deus quer usar a tua vida, abençoar a tua vida. E este salmo que Deus colocou no meu coração tocou-me profundamente. E por isso eu fiz questão de o colocar na leitura do culto. Às vezes nós fixamos-nos só nos textos que conhecemos. Elevo os meus olhos para os montes, o Senhor é meu pastor. Não tem nada de errado nisso. Mas estamos a perder a oportunidade de Deus falar através de outros textos. Porquê? Porque não temos um tempo de intimidade com o Senhor. Algum casal pode viver bem sem ter momentos de intimidade? O relacionamento alimenta-se, sustenta-se. Pequenos gestos, pequenas expressões. Esta semana, sem que houvesse uma data memorável, eu disse à minha esposa: vem aqui ajudar-me e eu tenho uma flor para ti. E ela: estás a brincar. Ela não acreditava muito. Não é data nenhuma específica. E então eu trouxe-lhe uma hortênsia, as flores lá dos Açores. Nós temos que alimentar o nosso relacionamento com Deus. Oração, não apenas de refeição. Senhor, obrigado por estes alimentos. Que a feijoada não me faça mal. Não, não é isto só. Deus quer ter uma relação contigo. O meu barbeiro estava a cortar-me o cabelo e quando estávamos a falar da Venezuela, ele disse: pastor, nós temos casa, temos tudo, temos todo o conforto. Eu olhar para estas pessoas que perderam tudo. E eu disse: sim, meu irmão. O que é mais importante? É as assoalhadas do teu apartamento? É o teu carro? É o seguro que tens de vida? Não, é Deus. E Deus tem que ser a prioridade das nossas vidas.
Este salmo, gostaria que lessem, relessem. É um salmo realmente de intimidade com o Senhor. Nós precisamos de desenvolver intimidade. E o salmo era uma expressão de adoração ao Senhor. Por que não arranjar um caderninho e escrever salmos de gratidão ao Senhor? Senhor, eu te amo. Nesta tribulação eu senti a tua mão, a tua orientação. Registre isto, partilhe com a sua família. Testemunho do poder, da graça de Deus na sua vida. E isto faz toda a diferença. O ano aceitável do Senhor. O que é que isto significa? Que relação tem com o jubileu do Velho Testamento? Vamos olhar para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, o Evangelho de Lucas. Nós temos que usar toda a Bíblia e não apenas o Novo Testamento e dizer, não, aquilo é do Velho Testamento, aquilo não interessa. Não, o Velho Testamento é de alguma forma uma figura que profetizava algo maior. E Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, a palavra do Senhor é maravilhosa. Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, quando entrou no templo, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. O conceito do jubileu no Velho Testamento tem uma relação direta com esta expressão, o ano aceitável do Senhor no Novo Testamento. Cria uma ponte entre o passado e o presente. Um trata da velha aliança e o outro da nova aliança. É realmente uma expressão de esperança, mas também de oportunidade. Este é o ano aceitável do Senhor. Eu não sei, com tudo aquilo que estamos a viver no mundo, se vamos ter mais um ano de oportunidade. A palavra de Deus diz, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como aconteceu com o povo lá no deserto. Isso mais tarde. Ou como Constantino, o imperador, que dizia, eu quando estiver quase a morrer, eu quero ser batizado. Então vou logo direitinho para o céu. Não tenho oportunidade de pecar. Não. Hoje é o tempo de oportunidade. Tu não sabes se vais hoje chegar ao fim do dia, se vais acabar nas urgências de um hospital. Hoje é o ano aceitável do Senhor, é o tempo de oportunidade. E o texto é bem claro quando diz que realmente o Senhor está a agir. E Ele quer que a igreja, que é o corpo de Cristo, vivo e ativo. Jesus não está num túmulo, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, antes delegou. Ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o texto é bem claro. Jesus nos deu a autoridade para pregarmos a sua mensagem. Jesus, o Messias, ungido por Deus, para evangelizar os pobres,
Porquê os pobres? Porque não também os ricos? Porquê os doentes? A curar os contritos de coração, emocionalmente, fisicamente. Porquê? Porque Jesus disse um dia: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqueles que estão esgotados, que chegaram, como se costuma dizer, ao fundo do poço, que bateram no fundo, muitas vezes estão em condições, com a ajuda do Espírito Santo, de se levantar, de pedir à Alice que parasse com ali o abano, por favor. Então, que realmente nós possamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. Ele quer alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão a passar por dificuldades. Porque aqueles que se acham cheios, fortes, sou crente há muitos anos, eu conheço a palavra, eu domino a Bíblia. Não é isto que Jesus queria atingir, mas sim aqueles que estão necessitados. E esta proclamação é a proclamação que a Igreja de Cristo tem que fazer. Liberdade aos cativos. Se chegássemos aqui à prisão de Tires, que já não é só uma prisão para mulheres, também já há homens lá presos, e se lhes disséssemos: hoje é o dia da vossa liberdade, como é que aquelas pessoas iriam reagir? Iam perguntar: então, e tenho casa para onde ir? Tenho salário? Não, não tens. Com a crise que há de casas, tu agora querias sair daqui da prisão e ter uma casa? Vai trabalhar, malandro! E eles diziam: quero voltar outra vez para a prisão. Rita, como é que foi a tua experiência na prisão de Tires? A irmã Rita não cometeu crime nenhum. Ela veio de Angola e quando chegaram aqui, os retornados foram colocados ali nas prisões de Tires. Levanta-te, Rita. De cabeça erguida, ela não cometeu, vira-te para trás para as pessoas te conhecer. Esta mulher esteve ali, nas prisões de Tires. Não porque cometeu crime algum, porque ela é liberta por Cristo. E isto faz toda a diferença nas nossas vidas. E o Senhor restaura. O Senhor disse à mulher apanhada em adultério: onde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. Se a tua vida tem sido um labirinto, um embaraço, um errar contínuo, Jesus está a dizer: vai e não peques mais. Levanta-te. Levanta-te. Experimenta. Geralmente aquilo que é tão fácil, como diz o povo, quando a esmola é grande, o pobre duvida. Mas Jesus foi à cruz morrer por mim, por ti. Não precisas de pagar uma promessa, não precisas de fazer uma peregrinação. Jesus fez isso na cruz por ti. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Repitam comigo este versículo, se o sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, mais rápido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não se perca, mas tenha a vida eterna. Agora, silenciosamente, substitui mundo pelo teu nome, baixinho. Porque Deus amou Daniel de tal maneira que deu ao Daniel o seu filho unigênito, para que o Daniel não se perca, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz, a saber, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive, e creres no teu coração, serás salvo. Confessa os teus pecados a Cristo. Não precisas de ir ao confessionário. Não temos confessionário, não temos alguém perfeito que não cometa também pecados. Mas Jesus disse, se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo. Deus é fiel e justo para te perdoar e purificar de toda a injustiça. Por isso, este é o tempo de oportunidade, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o tempo de oportunidade. Há muita gente que não está na prisão em Tires, mas que vive aprisionado, que sofre, que deseja morrer. Vamos fechar os nossos olhos. Um dia alguém me ajudou fazendo uma oração tão simples como uma criança pode fazer, e eu voluntariamente repeti esta oração para Deus. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Eu quero receber-te. Eu não quero sentir só esta paz e esta esperança quando venho à igreja. Eu quero tê-la em casa, nas minhas noites sem dormir, que eu possa dizer, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados. E a partir de hoje, Senhor, faz diferença no meu viver. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.